Seja bem-vindo a esta série do livro Atos dos Apóstolos de Lucas, o Espiritismo e a Mediunidade. A mediunidade é para você melhor entender os fenômenos que estão acontecendo pelas histórias que esse livro vai explicando. Lógico que ele não vai explicando a vida de todos os apóstolos, ele pega algumas passagens de alguns apóstolos para chamar a atenção. É muito forte o ensinamento da mediunidade nesse livro e é muito forte o entendimento dos primeiros cristãos vivendo os ensinamentos de Jesus. Como o Espiritismo é a volta do cristianismo, serve para as nossas reflexões, para entender por que nós precisamos entender eles, compreender eles, aqueles primitivos, para poder melhor uso fazer da nossa mediunidade e do nosso grupamento espírita. Porque o Espiritismo é a volta do cristianismo. O espírita é um cristão de verdade. Então, nesse capítulo 16, no versículo 19, da Bíblia Atualizada do Ferreira, o Lucas escreveu assim, com esse título: Paulo e Silas são açoitados e presos. O Paulo estava fazendo a segunda viagem missionária dele. Ele estava na região de Filipos, lá. E nessa região, ele já tinha feito lá alguma coisa que chamava a atenção, algumas curas, já tinha feito aquele ensinamento lá naquele grupo lá da Lídia, naquele grupo da casa dela e das mulheres que acompanhavam ela, aquela mulher riquíssima lá, que ficou empolgada e começou a ser uma seguidora do Cristo. E tinha causado também o impacto quando ele afastou o obsessor que estava com aquela escrava que era explorada por pessoas que exploravam a mediunidade dela, ela fazendo adivinhações e pessoas ganhavam em cima disto. E o Paulo faz isto porque é o que o Espiritismo ensina, dar de graça o que de graça recebeu. A mediunidade tem que ser dada de graça. Você de graça recebeu, não é um dom seu, é um dom para você fazer bom uso. Que lá no início eles faziam o fenômeno mediúnico, que eles chamavam o dom do Espírito Santo. É o mesmo fenômeno, só que eles também faziam de graça. O Paulo, o Pedro, todos eles faziam de graça. Todos. E o Espiritismo vem voltar. Então, aí ele diz, o Paulo tinha curado, tinha causado o impacto quando tirou aquela mulher que estava explorada pelos patrões dela, ganhava muito dinheiro, eles ficaram revoltados e causou impacto. Então ele diz, quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, porque ele não ia ganhar mais dinheiro, que agora a mulher não adivinha mais porque o espírito que fazia isso foi expulso, agarraram Paulo e Silas e arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando aos magistrados disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando os costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-lo com varas. Bateram com varas. Depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Vê bem, o Paulo afastou a obsessão que estava perturbando aquela escrava. As pessoas que ganhavam dinheiro com ela ficam revoltadas. Pega o Paulo e aproveita, porque essa moça dizia todo dia que eles são emissários de Deus, e os caras não achavam nada demais.
Mas no dia que o Paulo manda e expulsa esse espírito obsessor, aí eles ficaram com raiva, porque ele não ia mais ganhar dinheiro. Levaram e inventaram que Paulo era judeu, porque ali era romano, pertencia a Roma, e que ele estava ensinando os costumes ruins para a cidade. Aí lá ele estava falando do evangelho, que costume ruim estava levando. Mas levaram para os juízes lá e os juízes já mandaram prender. Mas antes de prender, mandaram dar os açoites. Existia uns soldados que ficavam com os feixes de varas e que faziam os açoites. Pegava, rasgava a roupa da pessoa e batia com varas, aquelas varas. Então, normalmente na frente, atrás, no rosto, aquilo sangrava, ficava tudo. E como ia bater para no outro dia é que ia ter o julgamento, mandaram prender. E mandaram prender e disseram para o carcereiro que ele não podia ser solto. Quando recebe uma ordem dessa, se o carcereiro deixar ser solto, o carcereiro vai ser punido com a morte. Aí, normalmente, existia a prisão lá, assim, tinha prisão que o sujeito ficava preso, mas tinha direito ao sol, ao vento, ficava lá solto, atendia as pessoas. E tinha aqueles outros presos que era preciso um cuidado especial, que é o caso do Paulo, que ficava mais embaixo, o Paulo e o Silas, que foram presos nesse dia, que essa viagem estavam o Silas acompanhando ele. Paulo e Silas, ele pega e prende, é um lugar que fica já mais dentro, mais um buraco, fica preso ali, ele senta no chão, os pés ficam presos num tronco, no cepo, para não poder fugir, os braços também ficam presos no cepo, ele só fica a mão para poder pegar comida que vem de cima, a cabeça também fica preso, e está ali, não pode nem se coçar, porque tomou pancada, sangrando, naquela lama, naquela situação, ficavam os presos numa situação melhores, o outro pior, e tinha o outro ainda que ficava pior, que era aqueles que já era condenado à morte, ficava ainda numa situação pior ainda. Mas o Paulo estava lá, ele e Silas. Mas normalmente, quem já acordou a essência divina dele, que já acordou para a mensagem profunda do Cristo, acordando para as virtudes divinas que está dentro de cada um, ele está em outra frequência. A frequência do Paulo e do Silas era outra. Você pode estar preso, mas você está livre. E tem gente que está livre e continua preso. Então o Paulo, ali naquele instante, normalmente o cristão, o espírito à volta do cristianismo, é para ele exemplificar o Cristo aonde ele estiver. Às vezes, no momento de dificuldade, de agruras, você pode estar vivendo um momento, uma prova, uma expiação, um momento difícil, mas às vezes é nesse momento difícil que você pode crescer, se você souber que você tem dentro de você essa essência divina. E essa essência divina é que vai prevalecer, porque esses momentos são transitórios. Então Paulo sabia que ali era um momento transitório. E o Paulo estava ali preso. Olha como é que funciona preso. Quando deu de noite, meia-noite, naquela escuridão, com fome, preso, sujo ali da lama, depois de ter tomado pancada, sangrando, o Paulo e o Silas, em oração, começam a cantar hinos, cantar aqueles salmos, que eram as músicas que eles sabiam da época, os salmos que normalmente o Davi era médio, o Davi faz salmo, que é uma exaltação a Deus, eles cantando aquilo. Então você veja, ele impede do sujeito ficar livre falando de Jesus para as pessoas, mas ele preso também pode falar, através da oração, do canto, da maneira, e o impacto que ele causava para os outros presos, diz, puxa, esse homem nessa situação e ainda cantando, porque ele faz isso, e ali causa um impacto imenso, porque vai ter um terremoto imenso, ali, um terremoto naquela casa, e sacode os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram.
Você olha o impacto, olha o fenômeno mediúnico que aí está acontecendo. Por isso que esse livro, só quem conhece mediunidade é mais fácil de entender essa mensagem. Porque você veja quantos fenômenos mediúnicos, olha aí, quando os donos da Jove viram que havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas. Qual era a esperança, o lucro? Eles usavam a mediunidade daquela escrava para um espírito falar, a fazer adivinhações para eles ganhar dinheiro. E o Paulo, numa reunião de desobsessão, expulsa esse espírito. E ele para de ganhar dinheiro, o cara fica revoltado. Mas é um fenômeno mediúnico, quando ele faz a desobsessão na moça, e eles pegam e levam. E vão julgar ele, os juízes vai lá e julga e manda prender e bater. E bater, olha o fenômeno, como estava debaixo de força das trevas, as trevas tendo domínio sobre esses homens. Eles levam e prende, mas você veja ele preso lá no tronco. Olha o fenômeno mediúnico deles cantando, de ter um terremoto, de abalar a estrutura da casa, e todas as correntes e as portas foram abertas. Não caiu a casa, mas foi aberta. Nesse episódio causa um impacto tão grande que no outro capítulo eu vou falar o soldado, o carcereiro, estava dormindo, acorda, atordoado com aquele barulho, com aquela coisa toda, e quando acorda, viu que as portas todas estavam abertas, o carcereiro queria suicidar, porque ele sabia que se os presos fossem embora, ele ia morrer. Ele queria suicidar naquela escuridão. E de novo Paulo vai dar uma lição mediúnica para todos eles. Meus amigos, esse livro é formidável, mas é formidável quando você olha, entende, não como milagres, como forças, entende como um caminho que vai esclarecer a mensagem do Cristo, porque o Atos dos Apóstolos é um Cristo em ação através dos apóstolos, que é o mesmo caminho que está convidando nós para entrar em ação hoje, seguir os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos de Jesus. É para esse caminho para você entender, porque às vezes as pessoas não ligam o cristianismo com o espiritismo é a volta do cristianismo. O Cristo é a porta e o espiritismo é a chave que abre essa porta. É muito mais fácil você entender a mensagem do Cristo, entender o Cristo se você conhece o espiritismo. O Cristo vem ensinar o que Deus quer que ensine. Você entendendo o inconsciente puro de Jesus, você entende como é Deus. E ao mesmo tempo você entende as possibilidades imensas do seu inconsciente puro. E Jesus veio acordar esse inconsciente puro, a essência divina que está dentro de cada um. Por isso que ele diz, o reino de Deus não está aqui nem acolá, está dentro de cada um. Esse entendimento, essas lições, esse Paulo, esse Silas, médios fantásticos, mas ao mesmo tempo, olha a lição, em vez de ficar reclamando, lamentando, praguejando, amaldiçoando, o que é que ele faz? Canta e confia nos ensinamentos de Jesus, confia que Jesus disse que ficaria com todos eles até o fim, que Deus não abandona seus filhos. Então, se você estiver vivendo momentos difíceis, de prova e expiação, confie em Deus. Serve, ama e vai em frente. Confia em Deus. Faz oração, na certeza que Deus não abandona seus filhos, nem também vai te abandonar. Meu irmão, que Deus te guarde, uma boa sorte e até o próximo encontro nosso. Fica com Deus, meu irmão.